Salve, compas! Finalmente Mauro Cid abriu o bico. Ele passou 12 horas em um dia com a Polícia Federal e no outro dia mais 10 horas. Na verdade foi o contrário, primeiro 10, depois 12. Mas houve um total de 22 horas do Mauro Cid trocando ideia com o pessoal da Polícia Federal, né? Agora a gente já sabe que o que rolou ali foi uma delação premiada, homologada pelo Alexandre de Moraes. Será que isso daí é uma coisa boa, no fim das contas? Porque tá todo mundo comemorando. Eu tenho algumas críticas e ressalvas em relação a tudo isso, né? E eu queria compartilhar com vocês essa parada. Então, se eu fosse você, eu não desgrudar a bunda da cadeira, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Vai, Charlie, puxa a vinheta! O Mauro Cid passou esse tempo todo aí falando com a Polícia Federal, cerca de 22 horas no total de depoimentos. Depois disso, a delação foi apresentada por Alexandre de Moraes e o Mauro Cid foi solto, né? Isso significa que a delação premiada teve algum fruto, teve alguma coisa que a Polícia Federal e outros órgãos de investigação provavelmente ainda não sabiam sobre essas patifarias todas em relação ao Bolsonaro. Eu tenho pra mim que, na verdade, tudo isso não tem a ver com o lance das joias. O lance das joias, talvez o que o Cid pudesse acrescentar seriam mais joias que a gente ainda não tem conhecimento, né? A gente fez um vídeo aqui há um tempo atrás já falando sobre as viagens do Bento Albuquerque lá para os países do Oriente Médio, né? Bento Albuquerque foi cerca de 130 vezes lá. O almirante Bento Albuquerque, que era ministro de Minas e Energia da Petrobras. Isso tem a ver com a refinaria Landulfo Alves. Landulfo Alves. Se você não se lembra dessa história, né, manda aí uma ideia nos comentários que a gente te responde, ou então a gente faz um Conexão Responde pra fazer isso, porque a gente tá querendo voltar com o Conexão Responde essa semana ainda, tá, galera? Enfim, e aí o que acontece? Existem muitas outras coisas que o Mauro Cid sabia, entende? Ele era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro fazia, né, ele delegava ao Cid. Não tudo, mas muitas coisas, inclusive muitos crimes, né? Porque Bolsonaro nem pra cometer crime ele gosta de trabalhar, né? Então ele mandava pro Cid. Então talvez ele tenha falado sobre questões que aconteceram na pandemia, como por exemplo, talvez alguns desvios, né, na compra de vacina, ou talvez o que tem alguma coisa a ver com o superfaturamento de cloroquina, pode ser outras coisas também, né, como por exemplo a intervenção do governo na PRF durante as eleições, quando a Polícia Rodoviária Federal, ela impediu gente de votar, tudo isso é crime, entendeu, né, Bolsonaro cometeu diversos crimes, né? E a hora que ele for preso, né, provavelmente ele não vai sair mais, porque muitos desses crimes são imprescritíveis, né? Ou seja, não acaba, né? Porque tem crime que você comete que se você não for punido, sei lá, em 10 anos já era, morre o assunto, né? Passa pra próxima. Mas existem crimes que não prescrevem, como por exemplo o crime de epidemia. Bolsonaro ajudou a espalhar a doença com as suas falas ridículas, receitando cloroquina até pra EMA, né? Então ele tem muito pelo que responder. Esse negócio das joias, na verdade, é uma ninharia comparado a outras coisas que o Bolsonaro fez. Entretanto, existe uma questão aqui que ela é meio complicada ao meu ver e pode gerar um problema, que é uma coisa que eu não tô ouvindo ninguém falar, certo? Como que funciona uma delação premiada? A delação premiada, ela é descrita na Lei 12.850 de 2013, que na verdade ela não é uma lei sobre delação premiada, ela é uma lei sobre organizações criminosas, né? Lembra que a gente falava muito antes de formação de quadrilha, e agora a gente tem o termo ORCRIM, né, que é a organização criminosa? Então, a ORCRIM, ela surge com o advento dessa lei de 2013. As regras sobre delação premiada, elas estão no artigo 3º da Lei 12.850, né? Eu fiz uma colinha aqui, né, e eu vou ler para vocês como que é esse artigo. Certo? Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal serão permitidas, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de provas. 1. Colaboração premiada.
Existem mais outros, acho que são 8, né? Mas não vem ao caso, pra gente não importa isso agora, tá? O que importa é essa colaboração premiada que a gente se acostumou a chamar de delação premiada. Ok? Né? E o que a gente precisa entender sobre esse artigo aí? A gente precisa entender o seguinte, tá dizendo assim, logo no começo, em qualquer fase da persecução penal. O que é a persecução penal? A persecução penal é quando já existe uma denúncia formal de algum crime, né, feita pelo Ministério Público, seja ele federal ou seja ele de algum dos estados, ok? Então, precisa ter uma denúncia formal, e isso não aconteceu. Entende? Né? O Mauro Cid, ele tava em prisão preventiva, né? Que é uma prisão que é feita quando tem risco de evasão ou quando a pessoa pode interferir no processo de investigação, e existiam os dois no caso do Mauro Cid, né? Então, você não tem a denúncia formal, né? Aí, o que acontece? Pode ser que a defesa do Bolsonaro mais pra frente, quando as provas da delação do Cid forem apresentadas, alegue que não seguiu o rito processual correto na delação do Cid. E aí pode ser que as provas que surjam por causa da delação do Cid se tornem nulas, né? Porque, né, como diz aquele velho ditado jurídico, né, que Sérgio Moro tão bem conhece, quem planta suspeição colhe nulidade. Entende? Tipo, então, se houver erro no processo, essas provas aí elas podem ser consideradas imprestáveis, né, que é o termo certo, que é quando uma prova ela não vale mais de nada, entendeu? Ela não tem mais poder legal pra porcaria nenhuma. Aí você me pergunta, ai, Dan, mas lá na Lava Jato os caras faziam delação premiada quando estavam em prisão preventiva, né, e sempre deu certo, né? Mano, é que lá no TRF4 de Curitiba, lá na Lava Jato, eles não conhecem um negocinho, como é que chama mesmo? Devido processo legal. Os caras não sabem o que é isso, entendeu? Né? E como tudo tava fechadinho só dentro dos órgãos do TRF4, então muita coisa que não deveria acontecer dentro de um processo legal acontecia. É um problema, é um erro, né? E é por isso que os bolsonaristas e outras alas da direita chamam o Lula de descondenado, sabe? Porque na verdade ele não foi inocentado pelo processo. O processo que foi invalidado por ser suspeito, né? Agora, a gente não tá falando mais do TRF4, a gente tá falando de outros âmbitos da justiça que não são tão aparelhados, né? Quanto é o TRF4 e a 13ª Vara lá de Curitiba, né? Maldita República de Curitiba. Enfim, então eu tenho esse receio, né? Eu tenho esse receio de que talvez a defesa do Bolsonaro alegue erros no processo e torne essas provas nulas. Eu tava conversando com o Eber sobre isso daí, né? E aí ele me tranquilizou um pouco, porque ele me lembrou que, na verdade, existem inúmeros crimes cometidos pelo Bolsonaro e vão ter várias linhas de investigação, né? Só agora a gente tá vendo um monte de coisa rolando, né? Mas vão ter muito mais coisas. A gente ainda não foi a fundo no genocídio Yanomami, a gente não foi a fundo na produção de cloroquina, a gente não foi a fundo, né, bom, não que a gente saiba, né, sobre as coisas que aconteceram nos acampamentos, lá na frente dos quartéis, nos bloqueios da PRF, entre tantos outros crimes, né, que Bolsonaro cometeu. Então, eu fiquei feliz que o Binho me falou isso, né, e é muito curioso, porque eu conheço o Weber há muitos anos, né, e geralmente é o contrário, geralmente sou ele que fica desesperado e eu que tranquilizo ele, né, falando alguma coisa, ou não, eu só faço ele passar mais raiva, isso acontece muito também, tá ligado? Né? Mas existe isso. Seja como for, né, isso é um problema, né, porque tudo bem, né, pode ser que o Binho esteja certo, provavelmente ele tá, né, nisso daí, mas existe uma questão, se a delação do Cid não valer nada, entendeu? Só vai valer pra uma coisa, só pro Cid ser solto. Entende? Né? Então, a gente tá aceitando isso fora do rito processual correto, né? E pode ser que nem valha de nada,
Vocês entendem? Então eu não sei se eu tô tão animado com essa notícia, né? Eu não sei. Né? Eu tô animado com uma coisa, né, que aconteceu. Vocês lembram daquele papo de mijoias da Michelle? Parece que ela vai andar mesmo com isso, né? Ela vai abrir uma. Nossa, que nome escroto, né, cara? Parece nome de loja de bijuteria no máximo, né? Entendeu? E de muito mau gosto ainda, né? Mijoias, que bosta, né? Enfim, então o que acontece é o seguinte, né? Eu fiquei feliz com isso, né? Porque eu tô louco pra comprar uma bijuteria. Não, não é, não. Eu fiquei feliz com esse negócio aí, né? Porque eu tô adorando ver a Michelle colocando a corda no pescoço. Ela tá gostando de peitar, né, as pessoas, né? E ela vai se lascar de verde e amarelo. Ela tá achando que ela não vai. Que ela não vai ser presa. Ela tá achando que as coisas vão passar batida pra ela. Não vão, entendeu? Né? Mas enfim, é isso, galera. Eu queria a opinião de vocês. Na verdade, eu queria até um ombro, porque, né, talvez eu esteja, né, tipo, com muito receio, né? Tipo, gato escaldado tem medo de água fria, entendeu? Talvez eu esteja exagerando nisso. Seja como for, é fato.